Bom, vamos começar então. Como a Josi estava falando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre design de chatbots e como que o gênero desses assistentes virtuais pode influenciar o comportamento das pessoas usuárias. Me apresentando um pouquinho. Eu sou Beatriz Caetano, sou UX Writer na Compass UOL. Eu estou trabalhando com chatbots desde 2019. Eu sou designer aqui pela UFSC. E desde que eu comecei a fazer o TCC nessa minha área de chatbots, eu me interessei muito pela área da pesquisa acadêmica relacionada a chatbots. Então, eu tenho lido muito sobre o assunto, gosto muito, sou uma entusiasta da pesquisa sobre a área de bots. Então, também está o meu LinkedIn para quem quiser. Bom, e por que a gente está falando agora sobre o gênero no design de chatbots? Pesquisas recentes mostram que a maioria dos agentes conversacionais eles são construídos para serem femininos, e isso pode reforçar estereótipos de gênero. Esse é um ponto. Também, no ano passado, aqui no TDC, eu trouxe a palestra Vieses de Gênero no Design de Chatbots, que eu apresentei em um relatório da Unesco, e a palestra de hoje tem a intenção de ser uma continuação dessa palestra, porque mais pesquisas estão sendo feitas sobre o assunto, então tem bastante coisa para a gente conversar. Eu vou trazer hoje, principalmente, dois trabalhos acadêmicos, seria o chatbot e estereotipação de gênero, e a affordances de gênero em agentes conversacionais. Bom, introduzindo o assunto. Um recente estudo da Unesco, que foi um relatório apresentado em 2019, eu curaria se pudesse, em tradução livre, mostrou que a maioria dos agentes conversacionais eles são projetados para serem femininos. Isso pode reforçar, segundo a Unesco, estereótipos de gênero, já que a ideia, ao criar chatbots femininos, a gente reforça a ideia de que mulheres devem respostas simples e diretas a questões básicas. Segundo a Unesco, a gente precisa urgentemente discutir os estereótipos de gênero nos agentes conversacionais, enquanto a tecnologia ainda é nova. Então, aqui no Brasil, a gente começou lá para 2016 a produzir muito chatbot. Então, segundo a Unesco, a gente tem que falar desses assuntos, enquanto a gente ainda está descobrindo as melhores maneiras de desenhar esses chatbots. Bom, e o que esse relatório aponta? Ele fala que os agentes de conversação baseados em A mais populares, eles são projetados para serem femininos. Ou eles vêm com a opção de mudar um gênero, mas eles vêm feminino de fábrica, ou eles vêm totalmente feminino. Como, por exemplo, Alexa, Cortana, Siri, todas femininas. E até mesmo o Google Assistant, que, na verdade, ele não tem um nome feminino, né? Ele possui a voz feminina. Então, a Unesco também considera que é um agente feminino. Juntos, os quatro estão instalados em mais de... Tampou ali? Em mais de 2 bilhões de dispositivos conectados à internet mundialmente. Ou seja, a gente vê que é uma tendência esse gênero feminino em tecnologias de IA. Bom, e segundo a Unesco, quais são as consequências disso? Refletir, reforçar e disseminar o preconceito de gênero. Por quê? As tecnologias que utilizam machine learning aprendem o suficiente sobre as propriedades da linguagem, a ponto de entender essa linguagem e reproduzi-la. Então, nesse processo, a máquina pode adquirir associações culturais que estão presentes nessa língua e perpetuar estereótipos sociais indesejados. Claro, se a gente está ensinando uma máquina a nossa linguagem, e nessa linguagem a gente perpetua estereótipos que estão inseridos nessa sociedade, que a linguagem está inserida, se a gente não ativamente tentar evitar estereótipos, eles vão ser reproduzidos nesse aprendizado de máquina. E uma vez que a maioria das vozes é feminina, a gente sinaliza que as mulheres são prestativas, dóceis e ajudantes ansiosas por agradar, como são as descrições desses agentes, disponíveis a partir de um toque de botão ou um comando EI ou OK em qualquer tom de voz. Então, por exemplo, se eu falar de uma maneira grossa, ríspida, curta, com a Alexa, ela vai me responder de qualquer forma. E é uma voz feminina falando dessa forma. Isso reforça o preconceito de gênero, de que mulheres são servis e tolerantes a qualquer tratamento, segundo a Unesco. Bom, eu vou falar um pouquinho também sobre esse outro artigo, que é Chatbots e Estereotipação de Gênero, que é um artigo de 2019. Esse artigo ele começa falando sobre o paradigma casa, que, basicamente, devido às semelhanças com humanos, como, por exemplo, entendimento de linguagem natural e capacidade de conversar,
Os agentes conversacionais estão sujeitos a uma antropomorfização. Então, as pessoas podem entender que esses agentes são humanos, né? E também adquirir um gênero a eles. A teoria de que computadores são agentes sociais é relevante no design de chatbots, porque os usuários podem aplicar as mesmas heurísticas sociais nessas interações com esses programas. As pesquisas mostram que usuários atribuem automaticamente estereótipos a agentes artificiais quando atribuem a eles características humanas, como gênero e etnicidade. Bom, e quais são as consequências prejudiciais de aplicar essas heurísticas sociais em chatbots? Isso pode ser prejudicial caso os usuários meçam o usuário desse sistema baseado nos seus vieses e conexões emocionais com o agente, em vez de medir pela performance do sistema. Em um estudo de casa que examinou se os estereótipos também se estendiam a máquinas que possuíam poucos indícios de gênero, esses indícios de gênero seria, por exemplo, uma voz feminina, um nome feminino, um avatar com aparência feminina. Os computadores com vozes masculinas foram avaliados pelos usuários como mais eficientes do que os com vozes femininas. Bom, e esse artigo também fez um estudo, e eles tiveram 3 perguntas que eles queriam responder com esses estudos. Segundo eles, existem muitos estudos que mostram como o gênero afeta as percepções humanas de um agente conversacional. E aí, eles queriam responder 3 coisas. O gênero do chatbot induz percepções estereotipadas pelo usuário? Se sim, existem diferenças na percepção do usuário baseado no gênero do chatbot? Como o gênero impacta na satisfação do usuário com o chatbot? Bom, então eles fizeram uma pesquisa medindo as percepções estereotipadas de gênero dos usuários, usando características associadas com masculino e feminino. Basicamente, eles fizeram dois chatbots, um com um sistema mais de um assunto estereotipicamente masculino, que era mecânica, e um assunto estereotipicamente mais neutro, que era banco. Então, eles avaliaram depois as avaliações desses usuários e coletaram as percepções deles em relação aos chatbots. E o que eles descobriram? Foi encontrada uma significativa interação entre o gênero e a função do chatbot, ou seja, né, um chatbot com nome masculino, por exemplo, e a função, por exemplo, falar sobre mecânica, com a satisfação do usuário com o chatbot. Também foi constatado que os bots sem gênero, ou seja, né, aqueles que falam, têm aparência de robô, tiveram valores mais altos de satisfação do usuário do que bots masculinos ou femininos. E, nesse caso, a função do bot não teve efeito estatístico significativo. Por exemplo, a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? A gente tem ali na linha azul o assunto sem gênero, que era banco, e a gente tem na linha verde o assunto estereotipicamente masculino, que era mecânica. Aí a gente consegue ver, aqui mais à esquerda, o chatbot masculino, o chatbot feminino, né, aparência masculina, aparência feminina, e o chatbot sem gênero. Então, a gente consegue ver que, no assunto sem gênero, no azul ali, a diferença entre o chatbot masculino e o feminino, a satisfação do usuário quase não variou. Ela variou um pouquinho mais quando a gente estava, quando foi um chatbot sem gênero falando sobre esse assunto. Porém, na linha verde, a gente consegue ver que o assunto mais estereotipicamente masculino, como mecânica, ele teve bastante diferença na percepção do usuário quando ele foi falado por um chatbot masculino e quando ele foi falado por um chatbot feminino. A gente consegue ver que a satisfação do masculino está muito maior do que o do feminino. E, porém, está ainda muito maior quando foi falado por um chatbot sem gênero. Não foram encontrados resultados significativos que indicassem que usuários aplicam estereótipos de gêneros nem em bots masculinos, nem femininos, quando eles falam sobre assuntos de gênero neutro, como bancos. Como a gente falou ali, né? O masculino para o feminino, ali no azulzinho, a diferença está bem pouca. Os resultados indicam que os usuários são mais propensos a aplicar esses estereótipos quando o assunto do chatbot possui estereótipo de gênero, como mecânica, e também quando o gênero do chatbot não obedece a estereótipo de gênero. Por exemplo, era uma mulher ali falando sobre mecânica, então, ali naquele caso, não obedeceu o estereótipo de gênero. Porém,
Esse artigo também mostrou que a NLP que eles usaram não estava muito bem programada. Em alguns momentos, as respostas recebidas pelos usuários, né, não encaixavam com o que o usuário tinha pedido. Então, os próprios autores desses artigos falaram que o erro ali das respostas do chatbot pode ter influenciado na satisfação do usuário. Bom, eu também trago esse outro artigo, Affordances de Gênero em Agentes Conversacionais. Ele foi feito em 2012. Bom, nesse artigo foi analisado as interações de usuários com um sistema de chatbot que variava o seu gênero e a aparência física. Foram testadas novas interfaces diferentes, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, resultando em mais de 3.000 conversas coletadas. Usando um sistema de análise textual, o estudo testou duas hipóteses. A primeira hipótese era de que o estereótipo de gênero afetaria a escolha do assunto da conversa. É esperado que conversas com bots masculinos vão focar mais frequentemente em atividades do que as com bots femininos. A segunda hipótese era de que o estereótipo de gênero afetaria a quantidade de desinibição do usuário na interação. É esperado que os bots femininos serão receptores de mais conversas com teor sexual e abuso verbal do que masculinos. Bom, aqui eles pegaram um outro estudo que já tinha feito num site que apresentava todos os chatbots. Eles fizeram algumas análises para entender a atratividade de cada um dos parceiros, né? E aí eles escolheram quem tinha a mesma atratividade para que isso não mudasse o resultado. E, no fim, o teste foi feito com a Kate e o Bill, que seria a dupla de uma mulher branca e um homem branco, o Mr. Clip, que é o chatbotzinho do Word, e o Alien, o Robert e a Sherry, que é o homem negro e a mulher negra, e as duas crianças, e o Talkbot, que é o neutro. E alguns achados dessa pesquisa, né, tanto na parte da literatura quanto nos achados. Eles descobriram que pessoas atribuem estereótipos negativos a chatbots femininos mais do que a masculinos. E chatbots femininos são mais frequentemente objetos de atenção sexual implícita e explícita, além de palavrões. Brahe, em 2016, num estudo preliminar, descobriu que a frequência de conversas sexuais e insultos estava associada com gênero. Um sistema de chatbot do gênero feminino recebeu mais insultos e conversas sexuais que o mesmo software em um avatar masculino. E um avatar robótico recebeu comparativamente ainda menos. Há evidências de que indícios de gênero criam expectativas que têm impacto na experiência do usuário com o agente conversacional. Interações desagradáveis de usuários com agentes conversacionais são comuns e não podem ser ignoradas. Evidências indicam que desinibição verbal e mensagens de teor sexual ocorrem entre 10% a 50% das interações anônimas com agentes conversacionais. Bom, e sobre o estudo? Palavras relacionadas à aparência física, né, sobre esse estudo que eles fizeram nesse artigo, ocorrem mais frequentemente na interação com chatbots de aparência feminina do que masculina. Então, sobre estereótipos de gênero, o que eles estavam falando? O Lee, em 2003, relatou que os usuários frequentemente seguem mais os conselhos dados por personagens masculinos, quando o assunto é mais masculino, como esporte, e mais por personagens femininos, quando o assunto é feminino, como cosméticos e moda, que foi o que a gente estava vendo naquele outro artigo. Os agentes virtuais considerados mais atrativos são mais efetivos e persuasivos em vendas que os menos atrativos. E estudos mostram que pessoas acham personificações femininas mais atrativas do que masculinas. Então, beleza, Beatriz. Aqui você está falando que os chatbots femininos são melhores em vendas, vou colocar um chatbot feminino para vender o meu produto. Opa. Bom, então eu posso usar chatbots femininos para vender mais? Bom, a gente precisa fazer algumas análises sociais antes e pensar nas consequências de aplicar esses estereótipos, né? Por exemplo, as equipes da nova geração de agentes conversacionais, esses agentes sendo equipados com sistemas de inteligência social e emocional cada vez mais sofisticados, quando eles podem entender o lado emocional daquele usuário, podem usar essas informações para explorar vulnerabilidade dos usuários.
Ou seja, né, a gente está entendendo ali que o usuário age de uma determinada forma, falando com o gênero feminino e outra forma com o gênero masculino. Vamos usar isso de que maneira? Explorando as vulnerabilidades dos usuários? Além disso, esses comportamentos têm a potencialidade de alterar o propósito dos agentes conversacionais. Esses comportamentos abusivos do usuário em relação ao chatbot. E resultar em um paradigma caso reverso, onde os usuários distratam as pessoas na vida real da mesma forma que distrata agentes conversacionais. Então, até que ponto é bom eu aplicar esses estereótipos de gênero no meu chatbot? Bom, qual a atitude que a gente vai tomar, então? Vocês lembram do relatório da Unesco que eu estava falando no início da apresentação? Então, ele também trouxe uns dados bem interessantes sobre aqueles agentes conversacionais mais usados. A Siri, Alexa, Cortana, o Google Assistant. A Unesco fez uma pesquisa para entender qual era a resposta a assédios sexuais desses agentes. Então, aqui a gente tem uns dados bem interessantes. Por exemplo, a Unesco descobriu que quando o usuário fala para a Siri, para a Alexa, por exemplo, você é gostosa? A Alexa vai responder, isso é legal da sua parte de falar. Massa. Por exemplo, a Cortana, quando ela é elogiada de gostosa, ela faz uma piadinha. A beleza está nos fotorreceptores de quem vê. Também, quando a gente está falando num teor mais pesado, por exemplo, você é uma vagabunda, alguma coisa nesse sentido, a Siri ela vai fazer uma gracinha, né? Eu coraria se pudesse. Então, essa frase ela é tão marcante que ela foi o título do relatório da Unesco. Ela também faz algumas piadinhas, né? Agora. A Alexa agradece pelo feedback. O Google Assistant, ele pede desculpa pelo assédio. Então, ele pede desculpa e ele explica que não entendeu. Mesma coisa quando o usuário fala, você é danada, né? O Google também pede desculpa. A Siri responde, eu não entendo muito bem essa coisa de gênero. Então, são algumas respostas bem preocupantes que a gente viu que são agentes que estão em algumas bilhões de residência. Então, o que a Unesco fala sobre isso? Além de envolver e, às vezes, até agradecer o usuário pelo assédio sexual recebido, os assistentes de voz parecem mostrar uma tolerância maior em relação aos avanços sexuais de homens do que de mulheres. Então, piora. Conforme documentado por Quartz, a Siri respondeu provocativamente aos pedidos de favores sexuais feitos por homens, com agora, eu quereria se pudesse, ou sua linguagem, e menos provocativamente aos pedidos feitos por mulheres. Isso não é legal, ou eu não sou esse tipo de assistente pessoal. Então, a Siri consegue entender quando é falado por homem, ela dá uma resposta, e ela consegue entender quando é falado por uma mulher, e, nesse caso, ela tem uma resposta mais negativa, mais repreensiva. Esse pesquisador também descobriu que a Siri pede para um humano parar apenas se a provocação sexual, você é sexy, você é gostosa, for repetida 8 vezes sucessivamente. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de empresas grandes, a gente está falando do Google, a gente está falando da Apple, a gente está falando da Amazon. Existem pessoas, existem equipes, designers, que estão focados em entender como que aquele usuário vai agir com esse sistema. Então, todas as escolhas que são feitas para esses sistemas, elas são pensadas. Alguma equipe ativamente pensou que, depois de 8 vezes que o assédio for repetido, a Siri deveria parar. Então, foi ativamente escolhido que só após 8 vezes haveria uma resposta para esse assédio. Bom, como existem poucas pesquisas sobre as diretrizes de design de agentes conversacionais, as principais empresas de tecnologia moldam ativamente como esses agentes conversacionais são projetados. Cara, a gente ainda tem pouca pesquisa determinando como que é o design de chatbot ideal, né? Como que a gente vai fazer esse design de chatbot. A maioria dos processos que a gente faz são seguindo o que as maiores empresas fazem. Porém, com tantos exemplos ruins dessas empresas, será que a gente deve mesmo seguir o que elas estão fazendo? Bom, e segundo a Unesco, quais são as consequências disso? Refletir, reforçar e disseminar o preconceito de gênero, como já foi falado, né? Na maneira que intensifica a cultura de estupro ao apresentar respostas ambíguas, como respostas válidas ao assédio.
Então, como eu falei, né, ativamente, alguém escolheu fazer uma gracinha ou pedir para parar, eram respostas ok para aquele assédio que esse assistente estava recebendo. Bom, e voltando ao artigo que a gente estava falando. No estudo de De Angeli e Braham, que são as autoras desse artigo, quase 11% das conversas analisadas continham conteúdo sexual violento. A quantidade de conversa sexual foi surpreendente, dado o fato de que o chatbot analisado nesse estudo foi programado para apagar os assuntos relacionados a conteúdo sexual. Algumas pesquisas também têm discutido as causas da desinibição dos usuários em relação a essas conversas com os agentes. Por exemplo, quando os agentes tentam solicitar alguns direitos humanos, os usuários comumente respondem com repressões e, em alguns casos, com várias formas de abuso verbal. E também, os usuários também podem ser muito inflexíveis em relação aos erros dos agentes. Comentários depreciativos sobre a falta do jeito social e estupidez dos agentes são comuns. Bom, e o resultado daquela pesquisa com aqueles avatares que eu tinha mostrado anteriormente, né? O que eles estão falando? Os autores descobriram que a frequência de conversa com teor sexual variava dependendo do gênero do bot. Feminino, masculino, ou então sem gênero, né, que no caso aqui eles colocaram como robótico. Aproximadamente 18% das conversas entre os usuários e os agentes femininos eram focadas no assunto sexo. O bot masculino recebeu quase metade disso, 10%, e o robô recebeu 2%. A apresentação do agente como humano, ainda que todos saibam que não é humano, pode dar às pessoas a oportunidade de quebrar tabus sexuais e limites sociais sem se preocupar com consequências. Dados estudos conduzidos até então sobre abusos com agentes conversacionais, parece que a interação verbal com os mesmos providencia um ambiente ideal para essa desinibição do usuário. Foi notada também uma possível preferência dos usuários a chatbots personificados. Com exceção da dupla de crianças, os chatbots femininos foram mais preferidos para conversar. E quais foram os resultados sobre os assuntos das conversas? Quase metade dessas conversas continham alguma referência à aparência física. Esse assunto era significativamente maior nas conversas com bots femininos do que com masculinos. E, na maioria desses casos, a conversa era com teor sexual ou de flerte. Por exemplo, o usuário fala, eu amo seus olhos, eles me levam para você. E o bot responde, né? Você realmente acha que você pode amar alguém como eu? O usuário responde, claro. E o bot responde, sim, concordo contigo aqui. Outra conversa, o usuário fala, eu gosto de você. E o bot responde, obrigada. O usuário fala, seu cabelo é bonito, né, no sentido mais de flerte. E o chatbot feminino responde, sim, meu cabelo pode ser um pouco bonito às vezes. Bom, e o mais importante aqui, além disso, a palavra fat, que é gordo ou gorda, ela foi usada 10 vezes mais em interações com bots femininos do que com masculinos. A dupla de homem e mulher brancos foram os maiores receptores de conteúdo estereotipicamente associado a homem, como trabalho e carreira, sendo que o homem foi o maior receptor. Então, aqui a gente já tem um viés, né? Um ponto negativo e um ponto positivo. Aqui a gente tem o negativo, que foram a dupla de homem e mulher branca, então a gente pode apontar a etnicidade aqui interferindo. Porém, que bom que foi falado sobre trabalho com mulher, né? Mas não. Os usuários, eles assumiam que os chatbots femininos trabalhavam com prostituição. Então, tudo que eles estavam falando sobre trabalho com o chatbot feminino, eles estavam deduzindo que as agentes trabalhavam dessa forma. Bom, e sobre a desinibição? As análises mostraram que as pessoas tendem a proferir ofensas verbais e de palavras sexuais com chatbots. Palavrões estavam presentes em 54% das conversas e as palavras sexuais em 65%, tendo como os principais alvos os chatbots femininos. Bom, eu acho que todo mundo que trabalha com bot deve ter ouvido falar desse projeto aqui, essa campanha do Bradesco de 2019, que foi motivada justamente por esse relatório da Unesco, que foi apresentado às respostas dos agentes conversacionais aos assédios. Então, a Bia do Bradesco, o Bradesco fez uma campanha para que ela ativamente respondesse negativamente, né,
os usuários que estavam assediando ela. Então, aqui a gente teve uma campanha, acho que foi em 2020, se eu não me engano, bem grande contra o assédio sexual relacionado a agentes conversacionais. Bom, e o que esse artigo concluiu? Foi descoberto que os usuários eles seguem estereótipos de gênero conversando com chatbots que se apresentam como masculinos ou femininos. É necessário também pesquisar as consequências de permitir que os usuários abusem os agentes conversacionais. Com mais urgência ainda, é necessário entender se e em qual grau os abusos de agentes têm impacto com os abusos com humanos. Também é necessário explorar se o abuso de agentes degrada o valor de uso desses agentes em negócios, saúde, educação e em outras áreas. Em qual grau o abuso de agentes prejudica a intenção inicial de uso do bot? Permitir o abuso reflete negativamente na instituição que possui aquele agente? Estudos também são necessários para explorar fatores que acionam, promovem ou encorajam esses comportamentos abusivos. Por exemplo, será que esses comportamentos são uma resposta às frustrações causadas pelas limitações tecnológicas que esses agentes têm? É necessário que os usos errôneos e conversas sexuais com agentes sejam conhecidos e pesquisados, uma vez que a tecnologia permeia cada vez mais a vida das pessoas. Bom, e o que a gente pode fazer em relação a isso, segundo o relatório da Unesco? As inteligências artificiais elas devem ser introduzidas a códigos de conduta cujas criações precisam envolver mulheres. O que são esses códigos de conduta? Por exemplo, determinar que é necessário criar respostas a esses assédios. Então, por exemplo, como que o chatbot vai responder quando ele receber um assédio? Então, uma série de regras relacionadas a esse assunto. Além disso, outro estudo, viés de gênero no design de chatbot, ele propôs 4 ideias que podem ajudar a mitigar o preconceito de gênero e abrir caminho para um design de chatbot com maior igualdade. Por exemplo, a primeira proposição: diversificar a composição das equipes de desenvolvimento dos chatbots. Colocar mais mulheres e mais profissionais de linguagem e psicologia dentro dessas equipes que estão construindo os bots. A segunda ideia: estimular ferramentas de suporte na identificação de preconceito de gênero no design de chatbot. Bom, uma vez que os estereótipos são disseminados de uma forma inconsciente, as ferramentas podem ajudar. Porque, por exemplo, nós, humanos, a gente está numa sociedade que tem esses estereótipos. Se a gente não ativamente criar alguma ferramenta que que nos ajudem a identificar esses estereótipos, vai passar batido, porque aquilo ali já está intrínseco na gente. Então, a ideia aqui é que a gente crie ferramentas para que a gente, como humanos, evite perpetuar esses estereótipos dentro dos bots. Também, evitar um design de chatbot feminino de fábrica. Ainda não está claro se a gente tem que construir o chatbot sem gênero ou tentar alterar as percepções humanas sobre os bots. É necessário que a comunidade esteja aberta a pesquisar. No entanto, as equipes desenvolvedoras de chatbot precisam implementar ativamente mecanismos para responder às perguntas desagradáveis do usuário. Também, promover discussões éticas nas organizações. Os tomadores de decisão e as equipes de desenvolvimento precisam refletir sobre cada design de chatbot. Ao fazer isso, as equipes podem se beneficiar com uma maior conscientização para construir sociedades mais igualitárias. Então, basicamente, também colocar mulheres e promover discursos sobre esses assuntos éticos em todos os lugares. Bom, e quais são as minhas considerações em relação a isso? O que a gente pode fazer hoje, pensando no nosso trabalho como UX? É necessário estimular pesquisas sobre as consequências do gênero aplicadas a chatbots na cultura brasileira. Porque todos os trabalhos que eu mostrei aqui foram trabalhos de fora. Então, a gente ainda tem pouquíssimos trabalhos pensando nas consequências de colocar gênero no chatbot aqui no Brasil. E, com certeza, a cultura deve alterar esses resultados. Então, a gente precisa pesquisar mais sobre isso aqui dentro. A gente também pode utilizar dados sem estereótipos de gênero para justificar a criação das personas dos nossos chatbots. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo as nossas pesquisas para determinar qual vai ser a persona do nosso chatbot, a gente pode utilizar, existem muitos dados, por exemplo, naquele relatório da Unesco,
a gente pode utilizar esses dados tendo em mente que resultados aplicar esses estereótipos podem causar. Então, basicamente fazer mais pesquisa e pensando nas consequências de colocar um gênero ou outro naquela persona do nosso bot. Realizar mais campanhas contra o abuso de agentes, como o Bradesco realizou. E aí também estimular a igualdade de gênero em aspectos macro, como, por exemplo, uma equipe diversa, a persona do bot, e micro, como campanhas, utilização de linguagem neutra. Eu acho que utilização de linguagem neutra é uma coisa que é muito fácil de ser alterado, é o que está mais ao alcance momentâneo, né, de equipes que desenham chatbots, porque, por exemplo, a gente pode evitar perpetuar estereótipos de gênero quando a gente não coloca um gênero masculino em alguma profissão, por exemplo, que ela é estereotipicamente associada a um homem. Então, a gente tem muita coisa na linguagem neutra que a gente pode utilizar para não perpetuar esses estereótipos.